Boa tarde vocês que estão chegando, boa tarde minha irmã Marta, Deus abençoe poderosamente, Deus abençoe, vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos escrever aí as novidades, vamos escrever quantas coisas boas têm nos acontecido esses dias em que estamos juntos. Isso aí, vamos apertar aí o coraçãozinho para a live aparecer para mais pessoas. Vamos lá, dedão no coraçãozinho para aparecer para mais gente. E assim nós termos mais pessoas por aqui também. Vamos lá, vamos divulgar. Vamos divulgar com o coraçãozinho, falando para mais pessoas. É isso aí. Fiz um corte de cabelo aqui, meu barbeiro ele resolveu deixar meio quadrado, né? Meio estilo militar. Corto com ele já há 20 anos. Se tiver servido de um cafezinho aqui, um cafezinho gostoso. Vamos esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente já começa. Já começa aí a nossa live de hoje de como solucionar problemas. Como solucionar problemas. Enquanto isso, estiver chegando aí, pode apertar o dedo no coraçãozinho aí para divulgar para mais pessoas. Daqui mais uns minutinhos nós já vamos iniciar o nosso assunto de hoje, que é como solucionar problemas. E aí, me apresentando, sou Jairo Cavalcante, trabalho com princípios espirituais há quase 30 anos e também faço palestras de inteligência emocional e espiritual. E o nosso maior guia, nossa maior referência é essa aqui, ó. Bíblia Sagrada é a nossa maior referência, é o nosso guia, aquilo que nos orienta, que nos leva a crescer, né? Assustadoramente, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, nos leva a um crescimento extraordinário quando nós estamos alinhados, né, com ela. O que é se alinhar com a palavra? É ouvi-la e colocá-la em prática, né? Ouvi-la, colocá-la em prática. A Bíblia é um livro de princípios eternos, criados por Deus. Como é que está o som aí? Quem já está aí, como é que está o som? Não, Marta, como é que está o som aí? Tá bom o som? Tá saindo bem? Aguardando o pessoal entrar. Vamos ver quantas pessoas vão entrar hoje, mas independente disso, nós estamos aqui para trazer, à medida do possível, respostas para as suas perguntas, né? É importante as respostas para a nossa vida. Muitas vezes nós não mudamos algo em nossa vida porque não fazemos as perguntas certas. Isso é muito sério. Então, a nossa vida, para obter respostas, nós temos que fazer as perguntas, né? E é algo que algumas pessoas não entendem, porque elas querem a resposta, mas não sabem fazer as perguntas necessárias. E sem as perguntas, como é que fica? Não fica. Sem as perguntas, não dá para se obter resposta. Então, procure fazer perguntas. Procure fazer perguntas.
Então vamos guardar o pessoal chegar, mas daqui a pouco nós já vamos começar. Saber fazer perguntas. Uma coisa interessante também é que quando você sabe fazer perguntas, você sabe como encontrar a resposta. Tá? Então o segredo da resposta está na pergunta também. Quando você sabe fazer perguntas, você tem um passo muito grande em direção à resposta. E a nossa vida, ela deve ser uma vida de perguntas. Não é? Tem uma pergunta universal que todo homem faz: para onde vamos? Uma pergunta universal, né? Todo mundo faz essa pergunta. Aí as pessoas falam assim: Jairo, morreu, acabou? Olha, nós somos muito mais que corpo, muito mais que personalidade, muito mais que uma mente. Nós somos espírito, e o espírito é a parte etérea da vida, é a parte que não se acaba, né? Não se acaba. Se tudo for resumido, todo mundo for resumido, acabar, todas as coisas que nós podemos tocar, vão restar as coisas invisíveis, tá? Vão restar as coisas espirituais. Até o ar que nós respiramos, que existe, os tipos de gases que existem, nós chamamos de gases, né? O oxigênio, por exemplo, nós respiramos, é um tipo de gás. Até o ar é composto de uma substância inicial, né? Que é a substância única, vinda de Deus. Os cientistas chamam de partícula de Deus. A partícula de Deus, ela é uma substância inicial para todas as coisas. Já foi comprovado isso cientificamente. Então, não, as coisas não acabam. A energia, ela não acaba. O espírito é energia, o espírito é essa partícula. Então, o espírito não acaba. Mas o espírito tem uma consciência. O espírito é você, né? Consciência é o estado que nós vivemos diariamente, do que está à nossa volta e de quem nós somos dentro desse mundo que está à nossa volta. Chama-se consciência. Quando não há corpo, quando há só o espírito, há uma consciência universal, que alguns dizem que não tem, que é a consciência de Deus, alguns dizem que não tem, que não acreditam em Deus. Mas essa consciência universal é ligada ao espírito, tá? E a grande pergunta é: para onde vamos? E essa pergunta é respondida dessa forma, tá? Respondida que o espírito não acaba. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, nossa aula de como solucionar problemas. Então vamos lá, aperta o coraçãozinho, o som, a irmã Marta já disse que tá bom. Estudando a Bíblia, estou no livro de Levítico. Muito bem, muito bem. Um conselho bom é você pegar do Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento ele foi cumprido em Cristo. Ele foi todo cumprido em Jesus, no Antigo Testamento. Todas as profecias do Antigo Testamento são cumpridas em Cristo. E aí, os livros da Bíblia do Antigo Testamento, todos eles foram cumpridos no Novo, em Cristo Jesus. Há algumas profecias isoladas acerca do milênio que ainda vão se cumprir, mas basicamente todas as profecias foram cumpridas em Cristo Jesus. Então, o nosso tema de hoje, de como solucionar problema, é uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Qual é o seu maior problema? Olha que coisa, né? Enquanto pessoas te dizem assim: eu estou cheio de problema. Aí eu pergunto assim: qual é o maior? E aí a pessoa para e diz assim: eu acho que a maior é a falta de dinheiro. Outros dizem assim: o maior é que eu não consigo um emprego. Eu vejo uma resposta vazia, né? Não estou dizendo vazia porque eu considero qualquer resposta que você der, mas você precisa entender qual é o seu maior problema, tá? E se eu te dar um conselho hoje, é que você reflita sobre isso. Qual é o seu maior problema? Então, assim, eu quero me tornar um solucionador de problemas. Ontem você aprendeu a identificar o problema, né?
dar uma cédula de identidade para o problema, que isso vai tirar muito poder dele, né? Quando você sabe com quem está falando, você tira muito poder daquilo que você acredita que tinha muito poder e não tem. Então, hoje a pergunta é: qual é o seu maior problema? Qual é o seu maior problema? Se você puder responder e escrever aí, eu sei que é difícil a beça escrever no Instagram, mas se você puder escrever, escreva aí qual é o seu maior problema. E aí o que acontece? Existem, pessoalmente, né, para cada um, vamos dizer assim, para cada um, humanamente falando, gostaram da camisa? Ó, tem um leão aqui, ó, o leãozão da tribo de Judá. Então, qual é o seu maior problema? Os problemas têm, basicamente, os maiores problemas de todo mundo têm três começos, tem três origens. Podem ser problemas pessoais, problemas relacionais e problemas profissionais ou financeiros, tá? São os três maiores origens de problemas, são esses três aqui. O que são problemas pessoais? São limitações que existem na sua vida e por causa dessas limitações você não consegue avançar. Por exemplo, a gente também chama isso de limites, de bloqueios, né? Existem bloqueios que causam problemas na sua vida. Eu te aconselho a pensar muito sobre isso. Quando você discutir qual é o seu maior problema, você tem que pensar nesses bloqueios. Geralmente o teu maior problema ele não vem de fora, tá? Porque senão você mudava o ambiente e acabou o problema, né? Meu maior problema é morar no Rio de Janeiro. Aí você muda para São Paulo e acaba seus problemas, tá? Então geralmente o teu maior problema não é um problema de local. Existem sim pessoas que quando mudam de lugar, de local, de moradia, resolvem um monte dos seus problemas, mas não é o caso. Seu maior problema, geralmente ele está ligado a você mesmo, não às circunstâncias que você vive. E algumas vezes, quero que você grave isso, se puder escrever isso, algumas vezes a circunstância que você vive gera o problema que você tem, tá? Ele vem de dentro, tá? Aquilo vem de dentro, a circunstância que você vive naquele momento, naquele local, vai gerar um problema que você está vendo o problema, você não está vendo a origem, tá? Então, vamos lá, problemas pessoais. O que são problemas pessoais? São problemas que eles são causados pelos limites pessoais que você tem. Quando alguém me diz assim, eu tenho um problema de aprendizado, eu sei que esse problema de aprendizado, a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade de aprender. Ela não tem dificuldade de aprender, porque todo cérebro ele é igual, tá? Todos nós temos um cérebro igual e todo cérebro aprende da mesma forma. E isso é científico, tá? Isso foi feito através de pesquisa. Pesquisa é a arte da observação, a ciência é a arte da observação. Então, já foi observado que todo cérebro é igual, ele aprende da mesma maneira. Dificuldade de aprendizado, se for um problema para você, um problema pessoal, você precisa analisar a origem disso, né? Qual é a origem? Geralmente uma palavra que foi gravada aí dentro de você, dizendo que você não conseguiria aprender. Talvez seus pais, talvez seus professores, alguém algum dia falou que você não ia conseguir aprender e você, na sua formação de 0 aos 7 anos, gravou isso no teu coração e agora você acha que não pode aprender. Você pode aprender o que você quiser, tá? Todo aprendizado ele é feito pela repetição. Toda novidade ela é feita pela expansão neural, né? Uma novidade, uma coisa nova. Quando eu ouço uma coisa nova, minha primeira reação, quando nós ouvimos uma coisa nova, nossa primeira reação é dizer que não acredita. Por quê? Porque não tem referência aqui dentro. Não tem referência no cérebro e aí você vai dizer que não acredita naquilo. Mas quando você insiste em escutar sobre aquilo, em estudar sobre aquilo, em ouvir mais sobre aquilo, lá o teu cérebro ele vai criar uma nova conexão para receber aquele aprendizado. E isso é natural, tá? Isso é natural, não tem mística, não tem nada espiritual ligado a isso, é natural, é o cérebro que faz isso. Então tudo aquilo que você acha que você não consegue aprender, basta você ouvir diversas vezes. Você repete aquele estudo, repete aquilo ali. E outra coisa, não se preocupe em entender. O segredo da mente não está em entender, mas em absorver. Quanto mais você absorve, a tua mente ela expande. E quando é que eu vou entender? Você vai entender que quando os neurônios eles se ligarem para você começar a entender,
eles vão se ligarem com mais velocidade, tá? Eles vão se ligarem com mais velocidade e isso vai acontecer num ritmo, né, maior, que vai te fazer entender como você queira, né, falar. Então ninguém tem dificuldade de aprendizagem, isso aí é só uma crença limitante, isso é só uma limitação. Então qual é o seu problema? O maior problema pode ter a ver com relacionamento. Eu vou confessar para você que eu também tinha dificuldade de relacionamento, eu também não gostava de pessoas, mas era uma crença que eu também tinha, era um bloqueio que eu tinha na minha vida. Primeiro porque mamãe dizia para eu não confiar em estranhos, e eu levei isso muito a sério, né? Eu passei a não confiar em quase ninguém. E a gente tem problemas relacionais quando a gente não confia nas pessoas, quando a gente não consegue criar amizades, não consegue se comunicar com pessoas, a gente acaba tendo problemas relacionais. E qual é a origem do problema relacional? É que quando eu não gosto de mim mesmo, tem alguma coisa em mim que eu não gosto, eu automaticamente projeto que as outras pessoas não vão gostar de mim. Tá? Eu acho minha voz feia, eu acho isso aqui feio, isso aqui. E aí eu começo a criar uma limitação, achando que as pessoas não vão gostar de mim, e eu vou ter sérios problemas relacionais, tá? Problemas de criar novas redes de amizade. E aí, a pessoa com problema relacional, ela vai ter problemas no trabalho, ela vai ter problemas na igreja, ela vai ter problemas em casa. Por quê? Porque ela tem problemas relacionais. Quanto menos você compreende as suas emoções, menos você vai compreender as emoções dos outros. Também é a origem de problemas relacionais. E em terceiro ponto, você pode acreditar que pode ser o seu maior problema, pode ser problemas financeiros, tá? Você não consegue ganhar dinheiro. Eu, particularmente, 90% das pessoas que eu conheço são pessoas com personalidade de riqueza. Eu vou explicar isso a você. O Salmo 1 nos dá uma noção muito forte, né, de que é uma personalidade de riqueza. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho de pessoas ímpias, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Eu vou explicar a você. Se você não anda em fofoca, se você não anda em roda de contenda, se você não para ouvir histórias violentas de pessoas violentas, se você não para ouvir ladrões, então você já cumpriu o Salmo 1. Você já cumpriu. Olha isso. E aí, o que é meditar na lei do Senhor dia e noite? A palavra escrita é a palavra de Deus. Mas existe uma lei permanente escrita na palavra. Então, existe uma lei permanente chamada os princípios de Deus, a lei de Deus. A lei de Deus não são os 10 mandamentos de Moisés, são os princípios que Deus criou para o funcionamento desse mundo, para o funcionamento de relações humanas, de relações do homem com Deus. Então, meditar na lei do Senhor é contemplar essas leis fundamentais que existem dentro da palavra. Existe uma lei fundamental dentro da palavra que é maravilhosa. Por exemplo, o que a gente faz? A gente primeiramente ama a Deus sobre todas as coisas. Esse amor a Deus envolve confiança, envolve paz, envolve viver alegres, felizes, porque Deus é maravilhoso, Ele é alegre, Ele é uma pessoa feliz, nós também somos, né? A felicidade de Deus é inerente. O livro de Jó diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. Então, há um princípio de eu amar a Deus. Segundo, eu preciso amar a mim mesmo, né? Amar a mim mesmo com tudo aquilo que Deus me deu e com o potencial que Ele colocou na minha vida. Que todos vocês, todos nós somos potências na mão de Deus. E depois de amar a Deus, amar a mim mesmo, eu consigo amar o meu próximo. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Eu preciso meditar nisso dia e noite. Por que eu vivo? Eu vivo para fazer bem às pessoas. E como é que eu consigo fazer bem às pessoas, Jair? Eu faço o bem a mim mesmo. Não é egoísmo. É fazer o bem a mim mesmo. Se eu experimento que o meu bom dia é bom, eu dou bom dia para alguém. Mas quando eu nego o meu bom dia para mim mesmo, eu não consigo dar bom dia para alguém. E isso é um princípio de relações humanas. Olha isso. Então o Salmo é um princípio também de riqueza, de prosperidade. Vou explicar por quê. Então o Salmo 1, ele diz mais uma frase dizendo assim, ó, ele será como árvore plantada junto às águas. Olha que coisa linda. Árvore plantada junto às águas. Não vai faltar nutriente para sua seiva.
dos seus galhos, né? Não vai faltar nutriente nunca, a água vai ser puxada pelas raízes e vai se transformar em seiva. É o crente que anda longe das coisas do mundo e próximo aos princípios de Deus, tá? As coisas do mundo, elas entram em você por aqui, não é pelos olhos, tá? É pelo ouvido. Só há uma forma de desviar você do seu caminho, é pelos ouvidos. Olha isso. Só há uma forma de desviar a pessoa do seu caminho e é pelos ouvidos. Tá? Você não vai ser desviado pelo que você vê. Tá? Você só vai ser desviado do caminho do Senhor pelo que você ouve. Você só vai ser desviado do caminho da verdade pelo que você ouve. Você só vai achar um problema grande demais pelo que você ouve. Não é pelo que você vê. Então entenda isso. A segunda parte diz assim, ó. Árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Isso é um grande mistério. Cada um de nós produz frutos. Isso é irrevogável. Irrevogável. Às vezes nasce aqueles frutinhos pequenininhos, sabe, mirrado, aqueles frutinhos feios demais. Mas às vezes nasce aquele fruto frondoso, saboroso, mas todo mundo produz fruto. A gente só pode conhecer quem é a pessoa pelo fruto que ela produz. Então todo mundo produz fruto. Então o que você precisa fazer? Você precisa produzir na estação certa. O que é a estação certa? Vou te dar uma dica sobre isso, se você quiser anotar. Está em Eclesiastes capítulo 3. Então, você conhecer as estações próprias, Eclesiastes capítulo 3. Você sabia que há um tempo que a gente tem que tirar tudo que a gente tem? É isso mesmo. Existe um tempo na nossa vida que a gente vai ficar sem dinheiro. É isso mesmo. Existe o tempo, tá? O tempo de retirar. Você vai ficar sem dinheiro, mas você não vai ficar sem pagar as contas, é claro. Mas existe esse tempo. E aí, o que vai acontecer? Esse tempo é o tempo em que a terra ela vai produzir só para você pagar as suas contas, tá? Não, você vai ficar sem dinheiro a mais, sem dinheiro sobrando, sem dinheiro para fazer mais aventuras. Mas existe esse tempo. Esse tempo vai preceder um tempo de grande riqueza. Quanto mais você prepara a terra, mais riqueza você vai ter nesse outro tempo, depois do tempo que a terra só produz para você comer. Você só consegue trabalhar para pagar as contas. Depois desse tempo, você preparando a terra, você vai produzir para ser próspero e muito próspero. O que é ser próspero? Ser próspero é pagar suas contas, guardar dinheiro, investir dinheiro e ajudar outras pessoas. Isso é ser próspero. Quero que você grave isso, porque talvez seus problemas financeiros sejam relacionados a isso, tá? Sejam relacionados a isso. Então, dar o seu fruto na estação própria, você precisa entender que há tempo de chorar, tempo de sorrir, há tempo de rasgar o que está costurado e há tempo de costurar o que está rasgado. Interessante, né? E um dia a gente vai falar sobre isso. Eu gosto muito de falar de criação de riquezas, tá? Eu tenho estudado isso muito profundamente. Tenho visto muitas pessoas escassas porque não sabem o tempo de sua vida, não sabem que tempo deve produzir frutos. Por exemplo, se você tiver um tempo de somente pagar suas contas, nesse tempo você não vai conseguir, olha isso, você não vai conseguir ajudar alguém financeiramente. O que você vai fazer? Você vai ajudar de outras formas. Simples assim, tá? Mas esse tempo vai passar, você vai produzir outros tipos de frutos. Então o que é importante? É importante agora você clicar no coraçãozinho para chamar mais pessoas. Vai lá, clica no coraçãozinho. Você tem esse aviãozinho aí? Eu tenho esse aviãozinho aqui no meu, ó. Eu vou enviar a live agora para mais pessoas. Deixa eu chamar aqui meu primão, que deve estar trabalhando, mas vou perturbar ele. Tem uma outra pessoa aqui também que eu já trabalhei com ela. Vou chamar aqui alguns amigos, tá? Vou chamar minha advogada aqui também, ver se ela responde. Deixa eu chamar pessoas aqui. Vamos chamar pessoas para a live. Vamos lá. Pronto. Vamos chamar, deixa eu enviar aqui agora. Eu devo ter chamado agora umas 15 pessoas. Você chamou quantos até agora? Chama aí algumas pessoas para a live, porque nós estamos falando de solucionar problemas e eu acredito que isso vai ser pertinente a você. Então, assim, Jair, mas essa é uma live religiosa. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Você que divide as coisas em religioso e não religioso. O criador desse mundo é Deus e o reformador desse mundo também é Deus. O criador do homem também é Deus. Tudo nesse mundo foi feito por Deus. Então, se você quer interferir nesse mundo, quer ser uma bênção, você vai precisar dele.
Ah, mas eu não acredito em Deus. Está tudo bem que você não acredite em Deus, mas você consegue me provar que você consegue viver sem Ele? Ou em dado momento você escuta a sua voz na sua cabeça e acha que é você mesmo falando com você, e na verdade é o seu juízo, e o juízo foi criado por Deus. É uma história longa, mas eu quero que você entenda que a religiosidade não existe. O que existe é espiritualidade. E todos nós temos um espírito, todos nós precisamos cuidar desse espírito. É importantíssimo saber cuidar do espírito, é importante cuidar do corpo, é importante cuidar da alma, é importante cuidar do espírito. O corpo é a casinha que a gente mora, né? É esse carro que a gente dirige aqui. A alma é o piloto, são as nossas emoções, tá? A alma é o piloto, as nossas emoções. E o que é o espírito? O espírito é a estrada que nós nos conduzimos. Então todos somos espirituais. Nós somos seres espirituais com a experiência humana, né? Vocês estão vendo aqui o Jairo, mas lá depois do fim eu vou ter um outro nome, assim também como você vai ter um outro nome. Você vai receber uma pedrinha dada pelo Senhor com outro nome. Então tudo é espiritual. E todas as coisas se resolvem no espiritual, não se resolvem no material. Então voltando para cá, vamos lá. Sua vida profissional, você tem problemas com dinheiro. Você identificou, falou assim, eu tenho problema com a vida profissional. Então dinheiro, em primeiro lugar, o Salmo 1 diz, tem que estar ligado aos ribeiros de água, a árvore para produzir frutos. Ela dá o seu fruto na estação própria. Depois, Marta, muito bem, mandou para quê? Zefa mandou para 10 pessoas, Marta mandou para 15 pessoas, é isso aí, vamos lá. E aí, daqui a pouco está chegando mais gente aí. Então, árvore plantada junto ao ribeiro de água, escreve isso. Salmo 1. Dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem, isso é importantíssimo. O que é a folha cair? Você já viu uma árvore sem folha? Não dá uma impressão de que ela está morrendo? O que é uma árvore sem folha? O que é a nossa vida sem folhas? Sem produzir sombra para as pessoas. É quando nossas emoções estão em conflito, quando nossas emoções estão em guerra. Quando as emoções estão em guerra, fica muito difícil você dar sombra para alguém, tá? Fica muito difícil. Por quê? Porque uma árvore sem folhas não produz sombra. E quando as suas emoções estão em guerra, você não consegue ser uma boa pessoa para os outros. Você se torna, sabe o quê? Um morcego espiritual. Você só quer sugar a emoção das outras pessoas. Você não quer dar uma sombra, você quer sugar. Tá? Uma pessoa com a emoção desequilibrada, em desequilíbrio, ela suga dos outros, ela quer atenção, ela quer carinho, ela se acha a pessoa vítima das circunstâncias, vítima de tudo, e ela quer alguém que a ame, ela quer alguém que dê atenção, e ela não quer saber de nada, vive em alto conflito. Você já viu pessoas que você, quando chega perto, parece que a energia dela está assim, vibrando e não tem lugar para parar? São pessoas sem gestão emocional. As folhas caíram. As folhas caíram. Mas existe uma solução para tudo isso. Existe uma solução para as folhas não caírem. É só você ficar ligado ao ribeiro de águas. É só você entender que você é um produtor de felicidade. Felicidade não é uma condição, felicidade é um estado inerente da pessoa quando ela tem uma autoconsciência da sua vida com relação às pessoas que ela vive ao redor dela, né? Poxa, você às vezes tem pessoas tão maravilhosas perto de você, você nunca fez um elogio, você nunca agradeceu a Deus pela vida dessas pessoas, sabe? Você nunca parou para contemplar. O que é contemplação? É quando você se pega olhando para uma pessoa e observando quanta energia boa aquela pessoa te passa, quantas coisas boas aquela pessoa fala, tá? Contemplação. Você precisa devolver o amor que as pessoas dão a você e fazer expandir o amor que você carrega, tá? Então elogie mais, viva mais com as pessoas, concorde mais com as pessoas, né? Tem pessoas que é difícil concordar pra caramba, mas o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:8 que tudo que é justo, tudo que é santo, se existe algum louvor, se existe alguma coisa boa na pessoa, eu preciso pensar nisso, sobre ela. Então é possível encontrar pontos positivos em todas as pessoas, em todo mundo, basta que você queira. Então,
O que é importante agora para você? Para você entender que você deve produzir sombra. Deve produzir sombra, tá? Para as pessoas que estão ao seu redor. Sombras são elogios, gratidões, que você... É um presente que você dá, tá? É um sorriso que você dá para alguém, principalmente para as pessoas que estão próximas a você. Há pessoas que têm medo de dizer eu te amo para pessoas próximas. Aí conhece uma pessoa desconhecida e em pouco tempo começa a dizer eu te amo, eu te amo. E é uma coisa muito ilusória, né? Porque quando você ama realmente as pessoas que você mais convive, você está sendo verdadeiro. Mas quando você ama pessoas que você acabou de conhecer, não é que você esteja mentindo, é que pode ser que você esteja se auto-enganando e você vai sofrer uma decepção, tá? Porque o eu te amo é uma relação longa. É uma relação entre dores e prazeres. O verdadeiro eu te amo é uma relação de dores e alegrias, né? Então vamos lá, voltando aqui para o Salmo 1, para a gente entender como resolver problemas profissionais, financeiros. Em primeiro lugar, você tem que estar junto a ribeiros de águas, a sua folha não pode cair. Aí, produzir o fruto na estação própria, tá? Existe tempo para tudo, tempo para dar e tempo para receber. Eclesiastes 3. E existe agora a última coisa, que é tudo quanto fizer prosperará. E 98% das pessoas que eu conheço são personalidade de riqueza. Eles carregam o Salmo 1 dentro de si. E como é que eu vejo isso? Como é que você vê isso, Jair? Eu vejo pelo começo, que são pessoas que não se envolvem com fofoca, que não se envolvem com gente errada, que não se envolvem com gente violenta, que não se assenta para falar mal de Deus. Então vocês são personalidade de riqueza. Mas por que não está funcionando? Por que você está tendo problema na vida profissional? Porque você não está alinhando as coisas. Tá? Existe um alinhamento. Se você tem um encanamento na sua casa, eu acho que todo mundo aqui vai ter essa experiência. Você tem um encanamento na sua casa e de repente você precisa ligar todas as torneiras naquela tubulação, tá? Naquele encanamento. Mas se lá na frente você não abrir o registro, não vai sair água, correto? Não vai sair. Então, às vezes, a sua torneirinha não está ligada no registro de água. Não está vindo água da caixa d'água, a sua caixa d'água está vazia. Não está vindo água da rua para você preencher a sua caixa d'água. Ah, mas o que significa isso? Está muito complicado. É porque você precisa estar ligado na fonte. Tá? A prosperidade, ela é fluida. Tá? Ela é um fluido. Ela não é alguma coisa sólida de você pegar e cortar. Ela é fluida. O que é fluido? O dinheiro, por exemplo, o dinheiro é fluido. O dinheiro, para chegar na tua mão, passa na mão de outras pessoas e você recebe ele em troca do seu trabalho. Isso é fluidez. Tá? Quanto mais você fluir, mais você vai ter esse dinheiro fluido na sua vida. Quando você retém, né, tá em Provérbios isso também, quem retém mais do que é justo, automaticamente vai ser escasso. Então, o dinheiro ele é fluido. E o dinheiro precisa vir, através do seu trabalho, passar pela sua mão e ser passado para outra pessoa em que você vai comprar alguma coisa. Quando passar pela sua mão, você precisa entender que toda a água que passa pela sua mão, você fica molhado. O que significa isso? Que como o dinheiro é fluido, você não pode, não é todo o dinheiro que você recebe que você tem que passar adiante, senão você vai ficar seco. Todo o dinheiro que vem à sua mão, você tem que reter uma parte, para você não secar. Tá? E aí está o grande mistério do problema financeiro das pessoas. Eles não guardam nada. Qual a quantidade? Aperta o coraçãozinho aí, gente, para aparecer para mais pessoas, para eu ver que vocês estão vivos aí. Quem está vivo aí, quem está entendendo, fala aí. Coloca um foguinho aí, coloca umas palmas aí, coloca alguma coisa aí para eu ver se vocês estão vendo aí, estão assistindo a live ou se vocês me deixaram sozinhos. Fala aí, mostra aí. Mostra aí que vocês estão assistindo a live aí. Vai lá, mostra aí que vocês estão assistindo, clica no coraçãozinho, envia aí uma mensagem. Isso aí, ó. A irmã Marta colocou umas palminhas. Deixa eu ver quem está conosco. Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Aliás, eu fiz uma pergunta, eu quero que vocês respondam, né? Qual é o seu maior problema? Então, eu vou te ajudar a resolver problemas, mas eu preciso saber qual é o seu maior problema. No final, você vai entender que tudo aquilo que você já aprendeu aqui, você já nem tem mais problema. Você vai esperar ele chegar para resolver, né? Olha lá, quem pode falar aí? Quem é que
Quem é que está atento aí, que pode manifestar aí com um comentário o que está achando? Vamos lá. Suelen, a Sussu disse que está muito bom o assunto. Muito bem, muito bem. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, manifesta aí. Quem está assistindo aí? Ah, eu acho que só tem 2 pessoas assistindo. Poxa vida, o restante me abandonou. Vamos lá, vamos assistir, vamos responder aí. Qual é o seu maior problema? Eu quero ajudar você a resolver seus problemas, tá? Eu quero ajudar você a resolver. Veja bem, eu não vou resolver seus problemas. Quem vai resolver vai ser você mesmo. Eu acho que você já percebeu isso, né? Já percebeu isso, né? Então, quando a gente fala de solucionar problemas, boa parte das pessoas, elas querem que alguém resolva os problemas para si, mas não é assim que acontece, não. Você só tem crescimento se você resolver os seus próprios problemas. Só há crescimento quando você mesmo resolve seus problemas. Tá? Então vamos lá, responde aí. Escreve aí na folhinha sua aí qual é o seu maior problema. Qual é o seu maior problema? Muito bem, a Marta descobriu depois na mensagem de ontem que não tem mais problema nenhum. Isso aí, deu aos problemas o espaço que mereciam, né? E às vezes as pessoas criam problema para nós e a gente acha que o problema é nosso. Mas quando a gente coloca lá na cédula de identidade quem é o pai do problema, quem é a mãe do problema, a gente, opa, peraí, esse filho é seu. Eu não vou me gastar resolvendo um problema que eu não consigo resolver porque não é meu. Mas se passou por mim, autorresponsabilidade, né? Eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução. Isso é bom demais, né? É bom demais. Sou parte da solução. Vai lá, clica no coraçãozinho aí. Clica no coraçãozinho, que é para essa live chegar para mais pessoas. Vamos lá, vamos agitar. E aí a gente vai continuar aqui falando sobre problemas profissionais, que o dinheiro é fluido, ele é fluido, tá? Prosperidade, ela é fluida, ela é fluida. Ela tem que fluir, ela tem que passar por você, mas tem que molhar sua mão, tá? A prosperidade precisa molhar você precisa entender isso. O problema era falar sueco, mas depois da aula de ontem também não tenho mais problema. Então, eu sabia que a língua, a linguagem, irmã José, a irmã é casada, a senhora é casada com um sueco. A linguagem também é passada pelo olhar, né? Quando nossas crianças são bem pequenas, elas não sabem falar, elas aprendem pelo nosso olhar, pelas nossas emoções, né? E aqui, ó, a janela da alma, né? E a alma é a sede das emoções, então os olhos são a janela da alma. A gente consegue transmitir amor pelos olhos, consegue transmitir emoção e consegue emitir aprendizado. Toda criança do 0 até a idade de falar, ou até os 7 anos, ó, ela lê isso aqui na gente, ela lê os olhos. Então, como a senhora é casada com um sueco, olhe nos olhos dele. E aí você vai aprender a língua mais rápido. Por quê? Quando a gente está alinhado com as emoções, tem coisa que eu esqueço de dizer, tem coisa que eu sei e esqueço de falar quando a gente conversa pessoalmente, mas deixa eu falar aqui pela live. Quando você olha no olhar da pessoa, com uma língua diferente da nossa, mas que há um convívio, no caso a senhora é casada, então há uma forma de aprender muito mais rápido a língua estrangeira. Então pratique isso, é olho no olho e vai se aprender muita coisa. Então, quando você tem problemas financeiros, você precisa saber se esse problema financeiro, se ele não está em você através de um bloqueio. Por quê? Eu vou dizer, todo mundo que está na live aqui, são 4 pessoas, graças a Deus, todos vocês, a pessoa que eu conheço há menos tempo é a irmã Marta aqui. Mas todos vocês aqui, eu posso dizer, vocês são personalidades de riqueza. Vocês têm uma personalidade próspera. Olha isso, até pela conversa que eu tenho com vocês, eu sei disso. Então, assim, Jairo, mas por que eu não sou próspero? Por causa de um bloqueio. Você tem que entender isso. A água precisa passar por você e precisa molhar você. O primeiro passo para a prosperidade é que você tem que reter pelo menos 10% de todo o dinheiro que passa na sua mão. Tá? Você tem que fazer isso, é uma lição de casa. Tem que reter com você pelo menos 10% de todo o dinheiro que passa na sua mão. Mas eu não tenho muito dinheiro. Não interessa. Passou R$10, R$1 tem que ficar com você. Passou 50 centavos, 5 centavos tem que ficar com você. Isso é uma regra de prosperidade. Você só vai conseguir prosperar se você obedecer essa regra. É a regra dos 10%.
Ah, mas eu sou dizimista. Legal, você vai tirar 10% para você e 10% para você ofertar como dízimo na igreja, para você entregar na igreja como dízimo. Tá tudo bem, tá fazendo certo também. Também prospera. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso. Mas a prosperidade, o que você precisa entender? Você pode ter bloqueios, pode ter problemas com dinheiro. Por exemplo, você achar que rico é soberbo, você achar que dinheiro é mal, você achar que dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo isso aí provoca problemas na sua vida financeira, tá? Então você tem que tirar esses problemas de você. Voltando à pergunta original, qual é o seu maior problema? Quando você identifica o seu maior problema, o que vai acontecer? Você tem uma ideia muito clara de onde começar. Por quê? Se você encontrar, você está seguindo numa estrada e de repente você está vendo ali, você está andando a pé na estrada, você tem que chegar no outro lado de uma cidade, você está seguindo uma estrada de chão e me acompanha nessa metáfora. E de repente você está passando por várias pedrinhas, está doendo seu pé, mas você está passando assim mesmo, você está indo em frente, tá? Chegou mais à frente, tem um pedregulho enorme na sua frente. E é justamente na parte mais importante da estrada. Você percebeu que você vai tirar todas as pedrinhas, você vai passar por cima das pedrinhas, mas quando chegar no pedregulho, aí vai ser diferente, que você vai precisar remover ele. Essa é a metáfora do seu maior problema. Se você, no começo da estrada, já souber que tem um pedregulho, você vai levar uma dinamite para explodir ele, correto? Mas se você estiver no meio da estrada e perceber o pedregulho, o que vai acontecer? Ah, poxa vida, eu não trouxe ferramenta, porque você achou que a estrada só tinha pedra pequena. Tá? A pedra pequena já está doendo o seu pé, imagina o pedregulho. Então o que é interessante? Sabedoria de Deus. Tá? Antes de começar a sua caminhada, identifique qual é o seu maior problema. Leve ferramentas necessárias para resolver os seus maiores problemas. É por isso que eu te perguntei no começo da live, qual é o seu maior problema? Estou te dando um monte de dicas aqui sobre vários assuntos, mas o assunto principal é esse. Bora resolver o seu maior problema? Você precisa saber qual é ele. Para quê? Se for um pedregulho, você tem que levar dinamite suficiente para explodir esse negócio. Tá? Porque senão depois você vai ter que caminhar 2 vezes. Primeiro até o lugar que você chegou, depois você vai ter que voltar para pegar a dinamite. Olha isso. Você vai levar o dobro do tempo. Quando você não sabe qual é o seu maior problema, você vai levar o dobro do tempo na estrada que você está andando. É isso que você quer? É realmente isso que você quer? Levar o dobro do tempo para avançar? É isso? Não é isso que você quer. Você quer ir mais rápido, tá? Você quer ir mais rápido, você quer acelerar o tempo. E para você acelerar o tempo, estou te dando aqui uma orientação. Descubra qual é o seu maior problema. Tá bom? E aí, vou te dizer uma outra coisa aqui, faltando mais alguns minutos aqui na live, e eu vou te falar uma coisa que vai te surpreender agora. Eu quero que você entenda isso, que você receba isso de coração aberto. Eu vou te falar agora qual é o teu maior problema. Sem te olhar, sem conhecer a tua vida, eu vou te dizer qual é o teu maior problema. Teu maior problema, tá preparado para saber? Clica aí no coraçãozinho para saber quem é que está preparado para saber. Clica no coraçãozinho, não esquece de curtir o vídeo depois, tá? De enviar esse vídeo para mais pessoas. Se você acha pertinente, se você acha que a live tá boa, você vai enviar para mais pessoas também, tá? Então vê aí, vamos ver se você clica no coraçãozinho para eu te falar qual é o seu maior problema. Eu acho que eu vou te dar uma ajuda hoje e vai valer esses 3 dias de live. Vai valer esses 3 dias de live. Eu te disser qual é o seu maior problema, tá? Ah, Jair, eu queria resolver meus problemas espirituais. Olha, quando eu te disser qual é o seu maior problema, você vai resolver. Ah, eu queria resolver meus problemas emocionais. Quando eu te disser qual é o seu maior problema, você vai resolver. Tá? Ah, eu queria me abrir para contar tudo que eu estou sentindo. Tá tudo bem, um dia eu vou ouvir você com toda certeza. A gente conversa em vídeo pelo WhatsApp, tá tudo bem. Mas hoje eu quero que você entenda qual é o seu maior problema, tá?
E aí eu acho que a ficha de alguns já deve ter caído, de outros não, mas eu vou te falar agora qual é o seu maior problema. Seu maior problema está aí segurando esse celular. Seu maior problema é o dono desse celular que você está segurando. Seu maior problema é você mesmo. Nosso maior problema somos nós. Aí você diz assim, não sou eu não, é outras pessoas. Vamos fazer uma análise rápida. Se você não existisse, o seu problema existiria? Não, claro que não. Então, esse é o seu maior problema. Mas não é para você deixar de existir, não é isso. Eu só quis te ensinar que o seu maior problema é você. Mas não se preocupa não, calma aí. Não me bata ainda. Não fique com raiva de mim ainda. Deixa eu te falar uma coisa. É por isso que é tão simples de resolver. Tá? Se estivesse fora de mim, seria muito difícil de eu resolver. Mas como está em mim, como eu sou o meu maior problema, isso fica fácil de resolver. Muito fácil, muito fácil. Tá? Então eu quero que você escreva aí. Eu sou o meu maior problema. Vai, escreve aí. Eu sou o meu maior problema. E quando você se resolve, o que vai acontecer? Quando você se resolve, você está resolvendo o quê? O seu maior problema. Olha isso. Quando você se resolve, você está resolvendo o seu maior problema. Como é que eu vou me resolver, Jair? Como é que eu vou me resolver? Olha, a gente precisa copiar as coisas boas que a gente aprende ao longo da vida. Todo ensinamento veio de alguém, né? Você aprendeu a falar, que os seus pais falavam, você aprendeu a falar com alguém, você aprendeu a andar, que alguém te ensinou a andar. Então, tudo que a gente tem de bom na nossa vida, apesar de ter algumas coisas ruins, também vem de aprendizado. Você sempre aprendeu de alguém. E tem uma pessoa que, quando você reconhece que você é o seu maior problema, você vai passar a aprender dela. Chama-se Jesus. Chama-se o Senhor. O Senhor é especialista em resolver problema, porque Ele é, ao invés de Ele ser o problema, Ele é a solução. Porque todo homem nasceu de mulher. Primeiro Adão veio de Deus, criação de Deus, que é o nosso primeiro pai. O Senhor, Ele também não nasceu de uma relação sexual normal. O Senhor nasceu do Espírito no ventre de Maria. Então Ele, assim como Adão criou o problema, e nós, como descendência de Adão, trouxemos o problema, nos tornando o problema, assim também, Jesus é a solução, o Senhor é a solução. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso imitar Ele. Tá? Olha, você vai resolver 99,9% dos seus problemas quando você começar a imitá-lo. O Senhor era mestre emocional, mestre espiritual, mestre de aprendizado, mestre financeiro. O Senhor era um mestre. Olha, Paulo diz assim, que Ele, sendo rico, se fez pobre para que por meio dele todos nós nos tornássemos ricos. O que quer dizer isso? É que quando Adão fechou a porta da prosperidade, da árvore da vida, daquilo que nos alimentava, devia nos alimentar, o Senhor abriu. O Senhor abriu a porta da prosperidade. O Senhor abriu. A árvore da vida hoje ela está dentro de você. Você tem que ter acesso a essa sabedoria, acesso à paz, acesso à tranquilidade, acesso à virtude. E tudo isso se faz como? Modelando Jesus. Modelando o Senhor. Quando você modela o Senhor, as coisas maravilhosas acontecem na sua vida. Então, se eu sou o meu maior problema, a minha maior solução é imitar o Senhor, é ter o Senhor comigo. Não apenas daqui de dentro para fora, que é a nossa fé, mas principalmente de fora para dentro, que são pegar os aprendizados dele e colocar em mim. Tá? Modelar é quando eu pego o aprendizado de uma pessoa e coloco aqui em mim, eu pratico aquilo. Há pessoas que têm Jesus dentro, mas não tem modelagem por fora. Isso é muito sério. Tá? Então, para solucionar o seu maior problema, que é você mesmo, você precisa modelar Jesus. Você precisa modelar. Mas eu carrego o Senhor aqui dentro, quando eu oro eu sinto a presença dele, o Espírito Santo fala comigo. Tá tudo bem, tá tudo certo.
Porém, escute isso, é importante você modelar Jesus de fora para dentro. Tá? O que é modelagem? Modelagem é quando eu observo a vida de uma pessoa, vejo o que deu certo na vida daquela pessoa e eu faço a mesma coisa que aquela pessoa fez. Modelar Jesus, ele nunca errou, ele nunca cometeu um pecado. Eu preciso modelá-lo, eu preciso pegar o que Jesus fez e trazer para a minha vida. Isso é modelagem. Estão entendendo isso? Isso é modelagem. Como é que eu resolvo meus problemas? Modelando o Senhor. Tá? Como é que eu resolvo meu maior problema? Né? Meu maior problema quem é? Eu mesmo. Então eu preciso modelar o Senhor, eu preciso modelá-lo. Preciso entender isso. Porque, olha só, uma coisa interessante da modelagem, quando a gente fala de neurociência, é que a modelagem, ela parte de admiração. A gente só modela quem a gente admira. Tá? Então a gente só modela alguém que a gente admira. A gente só imita alguém que a gente admira muito. Tá? Então a gente tem que ter o quê? Tem que observar a vida de Jesus e observar como é que ele resolvia os problemas. Por exemplo, um dos problemas que Jesus resolveu, o problema daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí queriam apedrejá-la. E o Senhor calmamente ficou lá, trouxeram um problema para ele, o problema não era dele, trouxeram um problema para ele. E aí, Senhor, vamos apedrejar, não vamos apedrejar? Ele simplesmente, com cabeça baixa, disse assim, se nenhum de vocês tiver pecado, pode atirar a primeira pedra, tá tudo bem. Eu não vou me opor a isso, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. Só que ele apelou para a mesma lei. Então nós temos que modelar o Senhor, tá? Entender que toda lei é baseada num princípio. Toda lei é baseada num princípio. Se você às vezes você observa a lei, mas não observa o princípio da lei. Quando a gente modela Jesus, a gente aprende a ver o princípio da lei. Qual é o princípio por exemplo, da lei que manda a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos? O princípio é que se eu quero receber amor, eu preciso dar amor. Se eu quero ser amado por Deus, eu tenho que amar quem Deus fez. E Deus fez todo mundo. Esse é o princípio. É muito simples, né? Muito leve. Todo princípio de Deus é leve. Tá? Há um princípio de Deus aqui que a gente não leva em consideração, mas a gente aprende muito quando anda de bicicleta, que é cair. Lei da gravidade é um princípio de Deus. Quando eu solto, cai. Tudo que é pesado é puxado para o centro da Terra. É a lei da gravidade. É um princípio de Deus. Esse é um princípio de Deus que mantém as coisas presas aqui na Terra. Mas um dia esse princípio ele vai ser mudado, que nós nos tornaremos tão leves que vamos subir para o céu, né? Vamos subir ao invés de ficar preso aqui. É um princípio de Deus. Enquanto há peso em nós, nós ficamos presos aqui na Terra. Quando vem a leveza, aí a gente vai subir para o céu. E isso acontece quando você ora. Quando você ora, você fica leve. Tá? É mais fácil acessar o céu quando você ora. Então, para modelar Jesus, eu preciso encontrar na palavra quais os princípios que ele segue. Tá? Não é somente a lei que ele ensinou, não é somente a forma que ele ensinou, mas modelar a lei, os princípios que ele vivia. Então, essa é a forma de solucionar nossos maiores problemas. Gente, estamos chegando ao fim. O Instagram vai me cortar aqui daqui a pouco, já tem quase 1 hora. Eu sou muito grato pela presença de cada um de vocês. Tá? Então, nós hoje falamos mais uma vez sobre como solucionar problemas e nós chegamos à conclusão que o nosso maior problema somos nós e é mais fácil resolver, porque é só modelar o Senhor. Modelando o Senhor, nós vamos resolver qualquer tipo de problema. Entenda o seguinte, às vezes você terá problemas pessoais, tá? Que são crenças limitantes, que te impedem de aprender, te impedem de ser uma pessoa melhor, te impedem de se achar melhor. São crenças limitantes. Depois, você pode ter problemas de relacionamentos, que é problema de lidar com pessoas. E isso é porque, como você não se considera bom, você acaba não achando que as pessoas não te consideram legal. Porque você se tem uma culpa, se culpa de alguma coisa. Se libera disso também, que você vai te ajudar muito. E problemas de ordem profissional, você resolve da seguinte maneira. Você precisa aprender sobre prosperidade. Eu já te digo que 98% das pessoas que eu conheço são personalidades de riquezas, mas não conseguem desenvolver riqueza por causa de bloqueios também. Acha que o dinheiro é mau, acha que ser rico é ruim, né? Acha que é muito difícil ser rico. Não é difícil ser rico, basta praticar os princípios. Então, entendendo que nosso maior problema somos nós, a solução está em Cristo Jesus. Foca no Salmo 1,
Salmo 1 nos ensina muita coisa. Foca no Sermão da Montanha, que o Senhor disse ali, falou, ensinou. Vou passar uma tarefa para vocês. A tarefa é ler o Sermão da Montanha. E aí você vai modelar o Senhor, vai modelar Jesus, tá? Vai modelar o Cristo Jesus, que hoje está sentado à destra de Deus. Gratidão a todos, Deus abençoe, um forte abraço. Essa live vai ficar salva, se você puder, manda para algumas pessoas, tá bom? Que é para a gente compartilhar conhecimento. Eu acho que hoje não foi tão bom, não foi tão forte, mas eu acredito que nós estejamos melhorando todos os dias. Hoje eu achei que eu entreguei pouco. Não sei qual é a sua opinião. Deixa aí nos comentários depois a sua opinião, lá nos comentários do Instagram, que eu vou deixar salvo, daqui a pouco ela entra como salvo. Deixa um comentário lá no Instagram, o que você achou, tá? Dessa live de hoje, porque eu achei que eu entreguei pouco hoje, queria ter entregado mais. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus abençoe a todos. Uma boa quarta-feira para nós, uma boa noite aí para o povo da Suécia, uma boa tarde para todos nós que estamos aqui no Brasil. Deus abençoe.